Olá, alunos, olá, meus queridos. Olá, nós estamos na reta final aí desse quarto período já do terceiro ano. A gente vai falar um assunto muito polêmico, né? Um assunto controverso, um assunto que fala sobre o golpe militar de 64. Pessoal, eu tenho a liberdade de falar de golpe de 64, até porque o Enem trata isso como golpe, tá? Então, em algumas questões do Enem já foi tratado como golpe militar, como ditadura militar, e foi um golpe tratado pelo próprio MEC, né? O MEC ele já tratou isso como golpe militar. Então, eu, na condição de professor, eu sou orientado a acompanhar as normas do MEC, ok? Então, nesse caso, a gente vai falar sobre a ditadura militar no Brasil, né? A ditadura militar que durou de 1964 até 1985, um período onde a gente precisa entender o contexto internacional, o que é que vivia o mundo, né? O que é que estava passando o mundo naquela época. Então a gente vai dedicar aqui os nossos primeiros 5 minutos para a gente entender o contexto histórico, para depois a gente entrar efetivamente no assunto, né? No assunto propriamente dito. Bom, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam, queridos, que a gente está vivenciando um período classificado como Guerra Fria, né? A Guerra Fria, guerra de interesses, guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Nós estamos aqui na década de 60, o ápice da Guerra Fria, né? A gente está falando aqui sobre na década de 60 que os Estados Unidos colocou o homem na Lua. A gente vai falar sobre a corrida armamentista, corrida espacial, as propagandas. Tudo isso tem e surge um efeito muito grande. A gente falou sobre o populismo no Brasil. Aqui a gente viu que os presidentes que tinham um alinhamento com os Estados Unidos, eles conseguiam terminar o seu mandato, mas aqueles que não tinham um alinhamento com os Estados Unidos, eles não tinham não terminavam o mandato, ou porque renunciavam ou porque morriam, mas a força estadunidense no Brasil era muito forte. O Brasil é o maior país da América Latina e a força política que o Brasil tinha, a força estratégica do Brasil para a Guerra Fria, ela era fundamental, né? Você imagina se a União Soviética, porventura, consegue dominar o Brasil, a gente percebe que o Brasil ele se tornaria um ponto estratégico, militarmente falando, para a entrada dos soviéticos na América. Mas Estados Unidos, né, a grande águia, a grande observadora, ela jamais permitiria que isso acontecesse. E esse contexto histórico da Guerra Fria é importante para a gente entender o período militar no Brasil, né? Por quê? Porque o governo popular, o governo populista, né, ele tem uma característica de o governante se aproximar muito, né, da população. A gente observa o governo de Vargas. Vargas era chamado o pai dos pobres, né? Ele tinha um apreço muito forte pela população. A população o idolatrava, mas ele fazia uma política meio que nacional, uma política isolacionista, uma política que não precisava dos Estados Unidos, e isso culminou com que a oposição acaba pressionando o Getúlio Vargas até o seu suicídio, né, em 53. Bom, o que vai acontecer é que a gente vai ter um presidente muito icônico no Brasil, chamado de Jânio Quadros. E o Jânio Quadros ele vai ser um presidente que tem problemas, né? Porque ele faz a sua apologia, ele defende a sua bandeira da corrupção, só que dentro do seu curto mandato, que vai de janeiro até agosto, ele vai fazer alguns movimentos muito voltados para a esquerda, né? Ele vai fazer discursos inflamados, ele vai chamar e condecorar o Ernesto Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, e a pressão social sobre ele é muito grande, que a gente está dentro de um contexto de Guerra Fria, né? E você traz o líder da Revolução Cubana, o líder do país, né? Por exemplo, a Cuba que derrotou os Estados Unidos na guerra, né? Na Revolução Cubana lá, a Guerra dos Mísseis e mais, a gente viu isso em outras aulas, mas isso teve um impacto muito forte, esse modelo. E a gente percebe que o seu vice, o João Goulart, nada mais, nada menos do que ele era o braço direito de Getúlio Vargas. Ele era o ministro do transporte, do trabalho, ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Ele tinha um contato muito grande com a esquerda. Pra você ter uma ideia, quando o Getúlio Vargas ele entra, né, quando o Jânio Quadros ele renuncia,
João Goulart estava na China, a China de Mao Tse Tung, ele estava lá na China revolucionária, uma China meio de esquerda. Então, a elite brasileira, os militares brasileiros, a Igreja Católica, aquela ala ideológica, eles não queriam a presença de João Goulart como presidente do Brasil. E a gente precisa entender que João Goulart ele vai ser o vice, ele vai assumir a presidência brasileira. No entanto, ele vai ter uma crise muito forte, né? Uma crise que não vai querer aceitar a presença desse presidente, o presidente de cunho mais esquerdo aqui no poder. Então, o que a gente precisa entender? Que Jânio Quadros, ao renunciar, quando Jânio Quadros renunciou, pela Constituição, o seu vice entraria, mas o que acontece é que vai haver uma campanha da oposição, uma campanha dos militares, uma campanha da ala ideológica, uma campanha dos conservadores brasileiros, da elite, dos grandes empresários das multinacionais e nacionais. Esse pessoal eles têm um medo de que João Goulart se torne um presidente mais voltado para a economia soviética do que norte-americana. E aí vai acontecer eles vão tentar fazer um boicote, né? O que eles estão querendo fazer? Eles querem simplesmente descaracterizar e deixar de lado a Constituição de 46. Eles não querem fazer com que a Constituição ela sirva, né? Não querem seguir a Constituição. E aí eles vão tentar contrariar a Constituição impedindo a posse de João Goulart. Então eles não querem que João Goulart ele assuma a presidência do Brasil. O que é que vai acontecer? Vai ter um movimento aqui no Brasil, um movimento muito forte, liderado por Leonel Brizola, né? Leonel Brizola, que ele era o líder da esquerda aqui no Brasil, ele era governador do Rio Grande do Sul e ele vai lançar uma campanha de legalidade. O que é essa campanha de legalidade? Eles esperam que se cumpra a Constituição. E essa campanha ganha muita força, né? No cenário internacional, no cenário nacional brasileiro, ganha muita força. O que acontece? João Goulart, ele tem características de políticas de esquerda, né? Só que quando ele chega em Brasília para assumir, então vai acontecer uma reunião onde os militares eles propõem um estilo de governo para João Goulart. O que acontece? Eles justificam que para evitar uma guerra civil, para que não haja uma guerra civil no Brasil, para que o João Goulart consiga governar de forma democrática, para que as coisas consigam fluir e não haja uma intervenção militar no Brasil, nem uma intervenção estadunidense no Brasil, era salutar, era interessante que houvesse uma mudança no sistema de governo no Brasil. E aí o que vai acontecer é que o parlamento brasileiro ele edita uma emenda constitucional, uma emenda parlamentar, onde ele transforma o Brasil em um parlamentarismo. Olha que interessante isso, pessoal. A Constituição de 46, desde 1889, a Constituição ela define o regime de governo do Brasil como presidencialismo. O que é o presidencialismo? O presidente é a figura de maior poder dentro de uma nação. E aí a emenda parlamentar, né, a emenda parlamentar ela vai criar que o Brasil ele deixe de ser presidencialista e passe a ser parlamentarismo. O que significa? Significa mais ou menos que o João Goulart ele se tornaria uma figura mais ilustrativa, assim como a princesa da Inglaterra, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Ela é uma figura assim, ela não tem tantas decisões políticas, ela tem uma decisão ali, aqui, outra ali, ela é mais de decisão de Estado, de governo do que de Estado. E aí, o parlamento, eles escolheriam um primeiro-ministro, né? E esse primeiro-ministro, ele teria suas decisões mais fortes. E o João Goulart, ele se tornaria uma figura se tornaria mais figurativo, né? Ele não teria tantos poderes assim. O que a oposição quer? A oposição queria drenar os poderes de João Goulart para que ele não tomasse decisões mais voltadas para a esquerda. Uma decisão que pudesse levar o Brasil a um movimento de esquerda que atraísse a União Soviética. Então, dentro do cenário de Guerra Fria, era importante que isso acontecesse. Bom, só que a gente precisa entender que essa emenda parlamentar, ela traz no seu texto que
2 anos após, algum tempo após, não sei se foi 2 anos, mas algum tempo após, essa decisão, para ela se tornar democrática, ela precisa ser ratificada por um plebiscito. Pessoal, o que é um plebiscito? O plebiscito é quando se faz uma pergunta à população e a população responde se sim ou não. Aqui no Brasil houve o plebiscito do armamento, né, para saber se liberava ou não o porte de arma. E a população votou não, se não me falha a memória. Mas a gente percebe aqui que o parlamentarismo, para ele se tornar o sistema de governo brasileiro, né, porque ele não estava dando certo naquela época, ele teve que passar por esse plebiscito. E o que vai acontecer? A população vota em peso e reestabelece o presidencialismo. O que acontece? João Goulart, ele se torna efetivamente o presidente do Brasil dentro de um regime presidencialista, ou seja, ele se torna a figura mais importante do Brasil naquela época, um presidente que efetivamente deveria trabalhar como presidente, não como um figurinista, assim como acontece em alguns países que são que adotam esse governo parlamentarista. A gente observa na Inglaterra o Boris Johnson, ele é o primeiro-ministro, mas a Rainha Elizabeth, ela é a rainha, né? Mas ela não tem tantas decisões assim. E aí, pessoal, a gente observa que a situação econômica do Brasil ela não era muito favorável, né? Não era uma das maiores, porque observe, a inflação ela saiu de 52%, né? Ela saiu de 52% de 62% e ela pulou para 80% na década de 63, né? Na década de 60, no ano de 63. Isso acarreta o quê, pessoal? Isso acarreta o custo de vida. Por exemplo, se a gente tem um objeto que vale R$1, então, em 63, esse objeto ele valeria R$1,80, né? O mesmo objeto, a inflação ela subiria 80%. Então, tudo ficaria mais caro e o poder de compra do trabalhador ele acaba caindo, né? Um salário mínimo, que antes comprava muita coisa, agora vai comprar pouca coisa. E isso não vai ajudar muito, né, na economia. E vai ser quando o João Goulart ele vai lançar o seu plano trienal. E o que seria o plano trienal? Um plano onde ele dividiria o ano em 3 etapas, né? E aí o objetivo era conter a inflação no primeiro ano e aí nos 2 outros promover o desenvolvimento do país, né? Só que esse plano trienal inicialmente ele não vai dar certo, vai ser quando o João Goulart ele vai começar a iniciar suas reformas. Ele acredita que se você der poder de compra para o trabalhador ele se insere no mercado de trabalho e acaba regulando a economia. E vai ser quando o João Goulart vai anunciar suas reformas de base. Então, muito cuidado, viu, pessoal? Muito cuidado, vocês anotem, reforma de base. Essas reformas de base, né, ele vai criar um órgão no governo chamado de SUNAB, né, que é o Sistema Nacional de Abastecimento. E essa SUNAB ele tem como função regular o comércio, manter os preços, fiscalizar preço, manter a distribuição da alimentação igual para a população, para que não haja concentração de alimento em uma região e outra não. E SUNAB vai ser um órgão que vai fazer mais ou menos com que haja uma distribuição regular de alimento para todo mundo, para que não se passe fome. Além disso, ele propôs, dentro das suas reformas de base, a reforma agrária. O que significa a reforma agrária? Aí que mora o perigo, pessoal. Porque ele vai dizer que ele vai pegar as terras que não têm produtividade, que são improdutivas, ele vai distribuir essa terra para a população carente. E pessoal, e vocês sabem que a reforma agrária, a distribuição de terra para a população carente é um ato de esquerda. É um ato que é muito parecido com o que aconteceu na Revolução Russa. E isso, pessoal, amedronta a elite. Acaba tirando, você imagina que a elite vai perder base, vai perder poder, vai perder... E isso, dentro do contexto da Guerra Fria, isso vai gerar um descontentamento muito grande com a ala conservadora, com os militares, com a Igreja Católica, com os grandes empresários. E essa galera começa a fazer oposição ferrenha a João Goulart, porque ele está se alinhando muito à União Soviética. E por final, para acabar de fechar o plano, as reformas de base, ele vai restringir as remessas de lucro. O que significa isso, pessoal? A remessa de lucro significa que, como uma empresa multinacional ela trabalha no Brasil, então o lucro que ela gera aqui no Brasil, ela precisa ser voltado para o país de origem. A gente chama de remessa de lucro. E o que é que o João Goulart queria? Segurar a parte desse lucro aqui no Brasil e enviar somente uma parte desse lucro para o país de origem. E deixar o lucro aqui no Brasil para gerar mais renda para a população.
E isso descontentou muito, né, a população. E aí vocês sabem que essas medidas mais voltadas para o ideal de esquerda, um ideal mais voltado para a União Soviética, isso vai gerar um descontentamento muito grande, principalmente no ano de 63 para 64, quando João Goulart ele se aproxima mais de setores mais populares, setores característicos de movimentos de esquerda. Por exemplo, João Goulart ele vai ter um alinhamento com o Comando Geral dos Trabalhadores, né, o CGT, ele vai ter um alinhamento e reuniões com a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, o UBS, né, que vai ser a UBS, né, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, CONTAG, Confederação dos Trabalhadores Agrícolas e as Ligas Camponesas. Então, ele vai se aproximar dessa galera para entender o que é que essa galera estava precisando, né? Por exemplo, ele quer se aproximar da população mais pobre para entender como é que funciona a economia nessa população mais pobre. Ele acredita que gerar renda para a população mais pobre acaba inserindo eles no mercado de trabalho. Óbvio que a oposição ela vai cair em cima, né? E nós temos uma oposição ferrenha, principalmente os militares, a ala conservadora militar. Eles têm uma rixa muito forte com o João Goulart, eles não querem o governo de João Goulart. A UDN de Carlos Lacerda também, a gente vai ver que Carlos Lacerda ele é o responsável pelo suicídio de Vargas naquela época, por conta do modelo que Vargas adotava. Mas a gente vai perceber que os Institutos de Pesquisa Econômica e Social, o IPs, né, as empresas multinacionais, os jornalistas, principalmente a elite jornalista, né, que eles manipulam a informação naquela época, os intelectuais, os militares e a elite do empresariado brasileiro, observe que de um lado nós temos os pobres alinhados com o governo e nós temos os ricos aqui que são oposição ao governo. Além dessa galera aqui, a gente tem o Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e a Confederação Nacional da Indústria. E no fatídico dia do dia 13 de maio de 64, o presidente João Goulart, depois de alinhamento com essa galera da esquerda, o Comando Geral dos Trabalhadores e tal, ele se aprofunda mais no seu discurso, né, ele vai lá na Central do Brasil, e ele vai fazer um discurso dizendo que o Brasil precisa fazer umas reformas de base mais profundas, onde ele precisa regular os preços, onde ele precisa fazer reforma agrária, onde ele precisa fazer uma reforma tributária, onde ele precisa fazer uma reforma administrativa, e isso se torna a gota d'água, né? A gota d'água para que a oposição ela se manifeste. E vai ser após esse comício, né, no dia 13 de maio de 64, logo após, vai acontecer uma manifestação popular muito forte. Essa manifestação popular vai ser chamada de a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E quem estava participando, liderando essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, era um movimento criado, liderado e gerenciado pela Igreja Católica, né? Que a Igreja ela tem medo de perder suas posses de terra, então ela não vai concordar com o discurso de João Goulart. Os empresários, tanto internacionais quanto nacionais, eles estão evitando perder suas posses, né? Principalmente suas terras. Os latifundiários, né? A aristocracia agrária também, e principalmente os militares. Este movimento, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, é um movimento civil-militar. E este movimento ele vai inflamar os ânimos no Brasil. Ele vai fazer com que haja uma união da elite, haja uma união da ala conservadora contra o presidente João Goulart. E vai ser quando vai acontecer o golpe, né? A gente vai perceber que o mesmo general que forjou o plano Cohen para manter Vargas no poder, vocês lembram, em 1937, este mesmo general, que é o Olímpio Mourão Filho, ele vai mobilizar o exército contra principalmente o exército mineiro, né, contra João Goulart. Ele vai fazer com que o exército marche para Brasília para fazer a deposição de João Goulart. E aí os militares brasileiros, a elite nacional, a elite internacional, vai conseguir o apoio dos Estados Unidos, óbvio, a gente está numa Guerra Fria, e aí a Força Naval brasileira, a Força Naval norte-americana, ela vai ficar ancorada ali perto de Recife, com alguns navios guerrilheiros, né, alguns navios de guerra,
para dar apoio. Por que eles imaginavam? Eles imaginavam que o João Goulart iria fazer uma revolta, né? Ele não iria entregar o poder assim de mão beijada, e eles estavam preparados para um conflito armado. E em caso de conflito armado, o Exército e a Marinha norte-americana já estavam de prontidão para entrar no Brasil e garantir que a soberania da elite, garantir que as vontades da elite brasileira sejam mantidas em prol de um presidente que estava defendendo ideais de esquerda, né, mais próximos à União Soviética. E aí o que vai acontecer? João Goulart simplesmente ele vai deixar o Brasil, ele vai fugir de Brasília, né, ele vai se exilar no Uruguai, ele vai fugir pelo Rio Grande do Sul, de Leonel Brizola, e ele vai pedir asilo político lá no Uruguai, e vai ser concedido. E a partir daí, pessoal, o Brasil ele fica sem presidente. O Brasil não tem presidente porque o presidente ele foi forçado a sair pelo Exército Brasileiro. Ele foi forçado a sair, a frota norte-americana estava a postos para impedir que João Goulart pudesse fazer qualquer tipo de resistência, né? E aí, após a deposição do presidente, o Brasil ele é declarado sem presidente, né? Castelo Branco ele vai dizer que o Brasil não tem o cargo de presidente, está vago. E vai ser quando o Brasil ele vai ser governado por uma junta militar por enquanto, né? Essa junta militar são formada por 3 militares e eles vão governar por atos institucionais. Eles não vão governar por lei propriamente dita. E o que vai acontecer? Esses 3 presidentes, né, essa junta militar, eles vão criar algumas leis, alguns projetos de leis que o Brasil pudesse seguir a partir daí. E vai ser a partir de 1964, a partir do dia 1º de abril de 64, a gente vai perceber aqui, no dia 1º de abril de 64, algumas medidas são adotadas pelos atos, né? A gente vai chamar de Atos Institucionais número 1, que ele ficou conhecido como AI-1, certo, pessoal? O AI é de Ato Institucional número 1, o AI-1, ao todo, acho que foram 17 atos institucionais, mas o que mais cai e o que é mais cobrado é do 1 até o 5º, né? O AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. Então, a gente vai perceber amplos poderes do executivo, né? Eles vão ampliar o poder do executivo e esse poder, ou seja, o executivo, no caso vai ser o Castelo Branco, ele vai ter poder para cassar mandatos eletivos, né, de oposição, sem que seja passado pelo Congresso. Ele tem direito e tem poder para suspender direitos políticos de adversários. Olha que interessante. Ele, sem justa causa, ele pode simplesmente chegar para o parlamentar e dizer: ó, você não tem mais direitos políticos, eu vou cassar, eu vou suspender seu direito político porque você é minha oposição. Olha que interessante, que democracia bacana, né? Aposentar funcionários civis e militares que forem contra o militarismo. Então, aqueles civis que eles julgam que dentro de uma instituição eles possam ser um perigo para o poder dos militares, eles poderiam deliberadamente aposentar eles e afastar eles do governo para que eles não pudessem mais causar prejuízos à ala militar. Eles poderiam decretar estado de sítio. O que é estado de sítio, pessoal? Estado de guerra, né? Eles poderiam caçar. O que é um estado de sítio? É importante vocês entendam. O estado de sítio ele é decretado quando nossos direitos individuais e coletivos eles são cassados. Você não tem mais direito de liberdade, você não tem mais direito de ir e vir, você não tem mais direitos de exercer, de falar o que você pensa. Então, seus direitos individuais eles são cassados. O artigo 5º ele é cassado, mas aí o presidente ele tinha direito de declarar estado de sítio sem a autorização do Congresso. Ou seja, o Congresso ele não poderia barrar o estado de sítio. Além do mais, eu não coloquei aqui, mas os militares teriam o direito de prender sem justa causa. Olha que interessante, pessoal. Ou seja, ele dava força aos militares, ao Exército Brasileiro, de prender qualquer pessoa sem justa causa. Que interessante. Por exemplo, se o militar ele julgasse que você se tornasse uma ameaça, independente de você ser ou não ser uma ameaça, você seria preso por isso, porque os militares eles acreditavam que você fosse uma ameaça. Então, pessoal, a presunção da inocência ela não existia nos militares, né? Então você não era inocente, porque a presunção da inocência que é colocada na nossa Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas para os militares isso não acontecia, qualquer pessoa poderia ser um
uma ameaça aos militares, eles poderiam decretar a prisão de qualquer pessoa sem justa causa. E aí, depois eles nomearam Castelo Branco, que é esse cidadão aqui, para se tornar o presidente. Ele foi eleito presidente, mas ele foi nomeado pelo esses três alas, né, os três militares, né, que formavam essa ala dos militares, ou seja, essa junta militar. Então, os atos do comando das Forças Armadas, né, eles colocaram como Castelo Branco como presidente, que é esse cara aqui, e aí Castelo Branco ele teve algumas características, né? Ele autorizou inúmeras prisões, como eu acabei de falar para vocês, sem justa causa. Ele interveio em sindicatos, né? Ele vai lá fechar o sindicato, por ele acreditar que o sindicato era uma ameaça ao governo militar. Ele cassou direitos políticos da oposição, impedindo que a oposição fizesse qualquer coisa contra eles. Ele vai determinar o fechamento do Congresso. Observe, quando ele determina o fechamento do Congresso, então, neste período aqui, só existia o executivo, o legislativo ele não existe mais. Ele vai criar o Serviço Nacional de Informação, que é um órgão de espionagem militar, né? Esse órgão, o Serviço Nacional de Informação, ele vai ficar fiscalizando todos os funcionários públicos, toda a sociedade civil. Qualquer pessoa que tenha uma manifestação que é mais voltada para a esquerda, ou que comente, ou que tenha alguma simpatia com o governo de esquerda, essa pessoa ela era automaticamente extinta do cargo, né? Ela era procurada e ela era demitida do cargo. O Serviço Nacional de Informação ele acabava procurando pessoas que pudessem fazer oposição ao governo militar e eles se livravam dessas pessoas. Não com assassinatos, mas eles tiravam o poder dessas pessoas que pudessem que ameaçassem os militares, né? E aí vai ser quando o Castelo Branco, em seu último ato, ele vai determinar a criação do AI-2. E o que é que o AI-2 diz, galera? O AI-2 ele vai determinar que o presidente da República ele não deve ser votado por eleições diretas, mas sim por eleições indiretas. Quem tem que colocar o presidente da República não é a população, não é o povo, é o Congresso. Então, isso é a segunda medida, né, de Castelo Branco. E aí, ele vai dizer que ele vai extinguir todos os partidos políticos. Pessoal, o PCdoB, a UDN, o PDT, todos esses partidos que surgiram desde a época da liberdade, desde a época do retorno da liberdade de 46 a 64, eles vão ser extintos. E aí eles determinaram a criação somente de 2, certo? 2, ele vai dizer que o Brasil não vai ter multipartidarismo, somente 2 partidos iriam existir. O Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido dos militares, né? E o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Se você observar, a gente colocar um Pzinho aqui, ó, vai ficar PMDB. O Movimento Democrático Nacional era eu gostaria que vocês entendessem que era uma oposição, mas é uma oposição que comia no prato da situação, tá? Não era aquela oposição ferrenha. Eles criaram um partido e esse partido, ele era um partido que fazia uma oposição de dentro de casa. Uma oposição que jantava com a situação. É uma oposição que batia palma para a situação. Então não era mais ou menos assim uma oposição. A oposição mesmo, eles conseguiam derrubar com o Sistema Nacional de Informação e com a cassação de mandatos eletivos naquela época. E aí, Castelo Branco ele vai determinar a criação do AI-3, né, que vai ser as eleições indiretas não só para presidentes, mas ele vai defender que os governadores dos estados também têm que ser eleitos indiretamente, não por votos populares, porque isso poderia atrapalhar os militares naquela época. E por final, a gente vai ter aqui o AI-4, que vai ser o último ato de Castelo Branco, né? Que ele vai orientar a elaboração da nova Constituição. Observe, essa Constituição ela vai ser outorgada. E o que significa outorgada, professor? Ela vai ser imposta, ela vai ser definida como autoridade. Ela não é de aceitação, ela não precisa passar pelo Congresso, ela vai direto do presidente para a publicação, certo? E aí
Neste caso, desde a época da criação, a gente vai criar a lei da imprensa, né? A lei da imprensa e da censura, onde toda e qualquer informação precisa ser passada pelo crivo dos militares. Bom, pessoal, esta é a primeira parte. A gente vai entrar na última parte agora, que é a parte do presidente Costa e Silva, que a gente vai entrar numa parte mais intensa do militarismo, né? A gente vai passar por Costa e Silva, o Geisel e outros presidentes, mas essa parte ela é de suma importância para que você entendam o desdobramento desse período militar. A gente precisa que vocês entendam que os militares eles têm duas alas. A ala mais branda, né? Que é uma ala mais maleável, e nós temos os presidentes de linha dura. E o que é um presidente de linha dura? É um presidente mais carrasco, é um presidente que ele tende a ser mais cruel, ele tende a matar, mandar torturar. Então a gente tem alguns presidentes de linha mais branda, né? Que o Castelo Branco ele era dessa linha, e tem outros presidentes de linha mais ferrenha que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Na próxima aula a gente continua com esse assunto falando sobre Costa e Silva, o presidente que editou o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que é um dos principais e um dos mais cobrados no Enem, né, por conta da cassação dos direitos individuais e coletivos. Até a próxima aula e qualquer dúvida vocês me procurem no privado, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.